eu sou Brena Olívia Xavier e está começando mais um Psicologia Responde. E hoje vamos dar continuidade ao tema da semana passada, relacionamentos abusivos, e vamos incluir também as consequências que ele traz aí na vida das crianças, dos filhos. E para falar sobre esse tema, temos aqui as psicólogas Solange Ferraz e Rúbia Nascimento. Sejam bem-vindas. Obrigada. A gente sabe que o relacionamento abusivo, ele vai acabando com a vida das pessoas aos poucos, né? Tem aí a pressão psicológica, a violência física. E eu queria saber, Rúbia, quais as consequências que isso traz na vida das crianças, dos casais que têm filhos? Isso, Brena, né? Só para frisar também, o mês de agosto, que é o mês do combate à violência contra a mulher, não se estende só à violência contra a mulher, mas no relacionamento em geral, né? Também homoafetivos, relacionamento de pais, de filhos, enfim. Pode estar livrando esses filhos desses relacionamentos, né? Evitando brigar na frente deles, né? Os pais que têm uma relação violenta, os pais que estão sempre insultando, humilhando, enfim, esses relacionamentos abusivos mesmo dentro de casa, o filho ele vê, então ele tende a imitar, né? Porque a criança, ela aprende com exemplo, tá? Não com conselho. Então não tem como dizer, filho, não faça isso, filho, não pode bater. Se eles estão vendo, né? Se eles estão vendo os pais agindo daquela forma dentro de casa, né? Humilhando, batendo, violentando, de qualquer tipo de violência, né? Então eles tendem a imitar isso, eles vão futuramente também ter relacionamentos. A gente vê muitos, né, jovens sendo violentos com suas namoradas, né, com suas ficantes, porque quando a gente vai ver isso realmente dentro da clínica, né, fazer toda essa análise da família, a gente vê que teve também violência dentro de casa, ele sofreu com essa violência, então ele vai levar aquilo dali e vão se estender para vidas, né, sua vida amorosa futura. E é como você falou, não existe, é bom a gente frisar aqui, que não existe só aquele relacionamento abusivo onde a mulher é a vítima, mas sim onde o homem também é a vítima, onde o pai também pode ser um abusador para o filho, não é? Um exemplo bom é onde o adolescente ele vai escolher aquele curso porque o pai quer, então ele vai querer ali agradar, vai viver naquele psicológico abalado, não é? E aí eu queria perguntar a você, Solange, como é que os pais eles podem fazer para que isso não ocorra, né, com os filhos, para não gerar essas consequências? Bem, Brenda, como a gente percebe que os filhos, a aprendizagem dos filhos começa na primeira infância, é aquela história do espelho, então ele vê os pais fazer, ele vê como o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai, como são tratados, e isso acarreta uma série de consequências se eles vivem num ambiente que é, de certa forma, abusiva. Então, diante de tudo isso, as crianças vão aprendendo de forma errada. Então, é pela força, é pelo grito, e isso, quando chega na adolescência, se sobressai, né? Porque eles vão querer exercer aquilo que eles aprenderam de forma errada. Então, a melhor forma de evitar isso é fazendo com que eles sejam respeitados, eles sejam ouvidos, que os pais entendam que as crianças são espelho deles. Portanto, é preciso que os pais entendam que o relacionamento dos dois, mesmo quando não estejam bons, eles precisam ser discutidos longe das crianças. E muitas vezes o que é que acontece? Quando os pais estão aborrecidos um com o outro, descontam em quem? Nas crianças. E as crianças, percebendo isso, elas vão repetir esse exemplo. Elas vão tomar para si como se fosse uma coisa certa. E vai levar isso, e a gente começa a perceber isso na escola, eles ficam agressivos, eles não sabem esperar, porque eles aprenderam desta forma. Gera crianças muito ansiosas, né? Adolescentes ansiosos que querem tudo ali na hora deles. E a gente não sabe por quê, né? Quando isso tudo começa mesmo. E é como Solange falou, né? Às vezes acha ali uma besteira, gritar, ou então bater, não é? Então vai gerando aí um ciclo onde a criança vai aprender isso e vai crescer e vai trazer isso para a vida dela. Aprende de forma equivocada e achando que está certo, e aí começam os conflitos na escola, porque não foram ensinados a esperar, não foram ensinados a lidar com frustrações. Este é o maior problema que a gente tem encontrado no consultório, crianças e adolescentes que não sabem lidar com frustrações. E aí, Rúbia, os comportamentos, né, dessa criança, a criança vai mudando, né, com os familiares,
na escola. E aí, quais são os comportamentos mais evidentes que a gente pode ver em uma criança que está sofrendo as consequências desse relacionamento abusivo? Principalmente a agressividade, né? São crianças agressivas, são crianças, né, como a Solange falou, intolerantes a frustrações, não têm limites. Muitas né? vezes também ficam depressivos. Depressivas, né? Exatamente. São crianças depressivas, tá? Crianças que ficam mais isoladas, fica mais quieta, porque tem esse trauma, né, em casa, não gosta de ver os pais, né, tendo essas atitudes que muitas vezes chega das vias aos fatos de uma agressão bem mesmo grave. Como é que na clínica ele pode ser